O drama começa quando Qianil acorda com a mãe em cima dela, cobrando o dinheiro que havia escondido. Elas estão afundadas em dívidas, os credores as pressionam e qualquer oportunidade de conseguir dinheiro vira ouro puro. Justo nesse dia, anunciam uma competição de natação no mar. O vencedor leva um prêmio de vários milhares de dólares. Para Qianil, é a única forma rápida de ajudar em casa, então ela se inscreve sem hesitar. A caminho da praia, ela para em frente a uma loja onde exibem um piano. Esse instrumento é a última lembrança que ela tem da mãe falecida, e vê-lo à venda mexe por dentro. A placa diz que já está reservado, mas Qianil, com toda a confiança do mundo, diz ao dono que naquele mesmo dia vai ganhar a corrida e voltará para comprá-lo. Ela pede que, por favor, não o venda. Na competição, ela conhece, da maneira mais caótica possível, Shan Junyao. Ele chega em um luxuoso barco para verificar pessoalmente alguns assuntos perto da ilha. Por um descuido, sua embarcação bate em uma rocha e ele cai na água. Justo nesse momento, Qianil vai liderando a corrida, mas o vê se afogando e, sem pensar, abandona a prova para resgatá-lo. Ela consegue tirá-lo do mar, mas Junyao não respira. Qianil aplica RCP de forma desajeitada, soprando com força. Quando ele finalmente reage, seu primeiro comentário não é de agradecimento, e sim uma queixa pelo cheiro de sua salvadora. Ela se indigna na hora, deixou o prêmio escapar, quase se afogou com ele, para completar, ele zomba dela. Além disso, sente que lhe roubaram algo muito íntimo, seu primeiro beijo, embora na verdade tenha sido só RCP. Furiosa, ela apresenta a conta, cobra dele o dinheiro do prêmio que perdeu ao abandonar a corrida, a RCP e o valor sentimental desse beijo, somando tudo em uma quantia absurda. Junyao, que ainda por cima perdeu o celular no acidente, não tem como pagar naquele momento. Qianil não acredita em uma palavra e, convencida de que ele é um mentiroso, o obriga a lhe dar seus dados em um papel para depois se responsabilizar. Quando tenta entrar em contato com ele, quem atende é seu assistente, Davei, que desliga imediatamente achando que é uma ligação incômoda. Qianil dá por certo que foi enganada, sem prêmio, sem dinheiro, sem piano. Só raiva acumulada. Enquanto isso, nos mostram com mais calma o mundo de Shan Junyao. Ele é o herdeiro do Grupo Sem Véu, um enorme conglomerado hoteleiro. Está noivo de Fan Yuni, uma mulher educada que está ao seu lado há anos, mas a relação dele se baseia mais em acordos familiares e expectativas do que em verdadeira paixão. O projeto do momento é demolir o pequeno hotel do pai de Qianil na ilha, um lugar velho, com prejuízos constantes, mas cheio de lembranças e carinho para os habitantes do vilarejo. Para Junyao e os acionistas, é só um prédio obsoleto que atrapalha seus planos. Para Tang Shumin, pai de Qianil, é o lar que ergueu com sacrifício. A pressão sobre Tang Shumin se torna tão forte que ele, desesperado, chega ao extremo de tentar se machucar na frente de todos para impedir a demolição. Junyao, acostumado a ver problemas como números em um relatório, não entende totalmente esse desespero, mas o incidente fica gravado em sua mente. Ao mesmo tempo, entra em cena Taishu, um rico herdeiro de bom coração, membro do conselho da Sem Véu. Ao contrário de Junyao, Taishu se mistura com o povo, come com eles, escuta suas histórias e se interessa genuinamente pelo hotel e por Qianil. Desde o início, seu jeito caloroso torna um forte contraste diante do caráter rígido de Junyao. Enquanto Qianil quebra a cabeça pensando em como salvar o hotel, na cidade Junyao prepara seu casamento com Yuni. Ele planeja pedi-la em casamento em um balão de ar quente, com anel caro e todo um cenário romântico. Para ele, é um passo lógico na vida que construiu. Durante o passeio de balão, Junyao oferece o anel a Yuni com um discurso sobre o amor verdadeiro. Justo quando vai colocá-lo em seu dedo, uma rajada de vento desestabiliza o cesto. O anel escapa das mãos e desaparece no mar. A situação fica ainda mais complicada quando o balão começa a descer perigosamente em direção à área da praia onde vive Qianil. A aterrissagem forçada termina perto do vilarejo. Yuni e Junyao sobrevivem, mas o anel parece perdido para sempre. Mais tarde, caminhando pela areia, Qianil encontra uma aliança brilhante enterrada perto de seus pés. Ela coloca quase por curiosidade e descobre que lhe serve perfeitamente. Sem saber que é o anel de noivado de Junyao, sente que talvez a sorte esteja começando a mudar a seu favor. Quando se cruzam de novo, Qianil reconhece Junyao, o homem da RCP, o devedor que não a pagou. Ele tenta se explicar, oferece desculpas pela metade, mas tudo desanda quando Qianil descobre que o casamento que ele prepara está ligado ao mesmo grupo que quer demolir o hotel de seu pai. Entre mal-entendidos, alguém compra o piano que Qianil queria com tanto carinho e o manda de volta para a loja como presente anônimo. Ela acredita que foi Taishu, já que ele sabia o quanto aquele instrumento era importante para ela. Na verdade, por trás desse gesto está a culpa de Junyao,
que começa a amolecer ao ver o choro sincero de Qianil quando ela acredita ter perdido o piano para sempre. Chega o dia do casamento de Junyao e Yuni. Tudo está preparado: convidados, salão, trajes, fotógrafo. A caminho do local da cerimônia, Junyao dirige até uma área isolada para buscar o anel de reposição. Sem que ele saiba, Tang Shumin, desesperado, o segue de carro, convencido de que, se Junyao desaparecer, talvez a Senvel desista da demolição do hotel. Em um momento crítico, o carro de Tang é lançado contra o de Junyao. Para evitar uma tragédia maior, Junyao faz uma manobra brusca, mas um caminhão aparece de frente. Ele tenta desviar, perde o controle e seu carro despenca no mar. Da costa, algumas testemunhas veem o veículo afundar. A notícia se espalha rápido: o carro do futuro CEO caiu na água. No salão, o casamento é cancelado oficialmente com a desculpa de uma doença grave na família. Poucos sabem a verdade sobre o acidente. A família e a empresa mexem os pauzinhos para controlar a informação, enquanto as equipes de resgate vasculham o mar sem encontrar o desaparecido. Em paralelo, nessa mesma noite, Qianil dirige perto de uma estrada solitária quando, de repente, um homem cambaleante se joga na frente do carro. Ela freia bruscamente. Ele desaba no chão, inconsciente, com a cabeça sangrando. Quando o levam para casa, descobrem que esse homem é Shan Junyao, embora sem lembranças. Ao acordar, ele não sabe quem é, de onde veio nem o que fazia ali. Vê o papel onde ele mesmo havia escrito seus dados tempos atrás, mas a mente vazia o leva a ficar com o nome que consegue decifrar: Tangao. Para Qianil e sua família, é como se o céu lhes tivesse mandado uma oportunidade estranha. O homem que lhes deve dinheiro agora é um completo desconhecido que só tem claro que deve algo a eles. A mãe de Qianil decide acolhê-lo por pena, mas também por necessidade. Ele, agradecido e perdido, aceita fazer qualquer trabalho para pagar a dívida. Assim, o temido diretor-geral da Senvel se converte em um ajudante desastrado na lojinha do vilarejo, sem ternos de luxo nem motorista, apenas com um novo nome: Tangao. Com a memória apagada, Tangao mostra uma personalidade bem diferente. Em vez do CEO frio, surge um homem simples, trabalhador e surpreendentemente carinhoso. Ele organiza a loja, conserta coisas, atende clientes, cozinha o que consegue. Seu caráter perfeccionista permanece, mas se mistura com a calorosidade que aprende convivendo com Qianil e sua família. Para quitar a dívida, ele se oferece para aceitar um trabalho no exterior. Sem saber, esse emprego na Indonésia é uma armadilha de tráfico de trabalho. A mãe de Qianil, cega pela urgência econômica, quase o deixa ir. Quando ela vê no noticiário que essa agência de trabalho está ligada a uma rede perigosa, Qianil corre até o cais, mancando por causa de uma lesão anterior no tornozelo, e o alcança justo quando ele está subindo no barco. Não há coletes salva-vidas suficientes, o barco já está em movimento e ninguém quer detê-lo. Tangao, confuso com os gritos de Qianil, salta no mar sem saber nadar, num impulso irracional. Ela se joga atrás dele, o resgata pela segunda vez, e de novo, aplica a RCP. Essa cena traz de volta à história o tema do primeiro beijo. Para ela, continua sendo um assunto delicado. Para ele, uma mistura estranha de vergonha e gratidão. Desta vez, porém, em vez de zombar, ele fica impressionado com o medo real de Qianil de perdê-lo. Ao longo desses dias, a relação entre os dois vai se estreitando. Eles compartilham passeios para fazer entregas, uma queda juntos em um poço na floresta que os obriga a passar a noite presos, risadas nervosas entre golfinhos que aparecem ao amanhecer e abraços que nascem como consolo e se sentem cada vez mais naturais. Nessas pequenas cenas, Tangao, sem lembrar da vida passada, cria uma nova ao lado de Qianil. Mas o tempo não para. O conflito do hotel continua lá, como uma nuvem escura sobre o vilarejo. A Senvel insiste em demolir o hotel da ilha para construir um resort moderno. O Sr. Tang Shumin está à beira do colapso e o povoado se divide entre os que precisam de dinheiro e os que querem preservar seu lar. Tai Shu, que vem conhecendo o povo da ilha, tenta ajudar com propostas mais equilibradas, mas a empresa quer resultados rápidos. Em meio a essa tensão, surge a lenda do golfinho branco, uma espécie protegida que, segundo os pescadores, costumava aparecer perto da ilha. Se for provado que ainda habita aquela região, a construção seria bloqueada por lei. Qianil, Tai Shu e Tangao se organizam para buscar provas. Eles preparam mergulhos, câmeras, saídas de barco e muitas discussões. Tangao não é um grande nadador, mas com roupa de mergulho consegue seguir em frente. Em uma dessas expedições, ocorre um acidente. Uma corda se solta, ele cai em um poço, bate a cabeça e fica ferido. Antes de perder as forças, insiste para que Qianil leve as evidências do golfinho às autoridades antes que seja tarde demais. Ela chega a tempo ao local da reunião,
se coloca diante dos altos executivos da Senvel e, com fotos e vídeos em mãos, enumera as leis que protegem a espécie. Se derrubarem uma única pedra do hotel, terão que responder ao governo. Essa jogada interrompe a demolição e, pela primeira vez, o pequeno hotel e o vilarejo ganham um respiro real. Para Keanil, Tangal já não é apenas um hóspede com amnésia nem um devedor. É o homem que ficou ao seu lado nas piores decisões e que apostou em seu lar mesmo sem saber quem era antes. Após o incidente no poço e as pancadas na cabeça, as lembranças de Chan Junyao começam a se mexer por dentro. Não voltam de uma vez, mas surgem flashes, imagens do prédio da Senvel, de Yuni, da mãe, de ternos, reuniões e documentos. Esses lampejos o inquietam. Por obra do destino, Keanil acaba viajando para a cidade e entrando para trabalhar no grupo Senvel, primeiro em um hotel da rede e depois como pessoal de apoio. Ela quer aprender a administrar um negócio hoteleiro para fortalecer o da ilha, sem saber que está entrando no coração do império que quase destruiu sua casa. No hotel da cidade, Keanil sofre assédio de um importante repórter que se acha no direito de tudo. Ela se defende como pode e acaba dando um tapa nele. O escândalo é grande. O homem ameaça processar a Senvel por maus tratos ao cliente. A empresa tenta obrigar Keanil a pedir desculpas, mas Chan Junyao, que já retomou parte de seu papel como CEO, decide ver com seus próprios olhos o que está acontecendo. Prevendo o desastre, Keanil havia gravado tudo escondido. Quando Junyao a confronta, ela mostra o vídeo do assédio. Ele, que ainda não encaixou completamente as lembranças de sua vida como Tangal, sente uma mistura estranha de déjà vu e irritação genuína ao vê-la humilhada. Convoca uma coletiva de imprensa, projeta a gravação na frente de todos e deixa claro que a Senvel não tolera esse tipo de comportamento. A reputação do hotel sobe e Keanil se torna, sem querer, peça-chave de uma mudança de imagem. Enquanto isso, a família de Junyao e o conselho diretivo seguem em guerra interna pelas ações, projetos e o legado de seus pais. No meio está Xu Ziqian, amigo de infância de Yuni, e também Zamingan, um executivo com ambições próprias. O passado sombrio do senhor ou o homem relacionado com a morte dos pais de Ziqian e um antigo acidente em um barco com bomba vão vindo à tona aos poucos. Com as idas e vindas entre cidade e vilarejo, a relação entre Junyao e Keanil se torna cada vez mais complexa. Ele já se lembra o suficiente para saber que foi um CEO distante, que esteve prestes a se casar com Yuni e que a empresa causou muitos danos. Ao mesmo tempo, não consegue apagar os sentimentos genuínos que desenvolveu como Tangal, trabalhando na loja e vivendo na casa de Keanil. Ela, por sua vez, está dividida entre a lembrança calorosa de Tangal e a realidade fria de Chan Junyao, que parece existir em um nível muito diferente do dela. O anel que encontrou na praia, o antigo anel de noivado de Junyao e Yuni, continua preso em seu dedo sem jeito de sair, como se o destino insistisse em lembrá-la de que sua história está ligada a dele. Yuni vê como, pouco a pouco, o homem que amava se afasta emocionalmente. Embora ele tente cumprir o que acredita ser sua responsabilidade, seu coração já se inclina para Keanil. Essa tensão explode em festas, cenas de ciúmes, fotos vazadas à imprensa e confrontos entre famílias. Em uma dessas crises, Keanil decide dar um passo atrás. Ela sente que se aproximar mais de Junyao só vai machucar Yuni, a empresa e todo mundo. Em paralelo, Taishu continua apoiando silenciosamente Keanil. Ele está apaixonado por ela, sonha em viajar pelo mundo juntos e até planeja ir para o exterior com ela para que comece uma nova vida longe das confusões da Senvel. Keanil o aprecia profundamente, mas seu coração não se solta completamente. Uma parte dela continua presa a Tangal, o homem que conheceu no vilarejo. Enquanto os sentimentos se embaralham, dentro da Senvel as coisas se agravam. Vem à tona que Zou, ressentido pela morte suspeita de seus pais e pela venda forçada de suas ações, planeja vender a companhia para a concorrente Marv e fugir do país com todo o dinheiro. Ele tem gravações, contratos e gente perigosa por trás. Junyao descobre o plano e arrisca tudo em uma operação muito perigosa. No dia da troca, um grupo de capangas se reúne com Zou em um clube privado para fechar o negócio, e recolhem todos os telefones para que ninguém possa pedir ajuda. Keanil, que conseguiu se infiltrar disfarçada de entregadora de pizza, entra no lugar com uma caixa na mão. Aproveita um descuido, acerta a arma do líder da Marv e a lança em direção a Junyao. Ele a agarra e aponta para os mafiosos, mas outro guarda segura Keanil por trás. No meio da luta, ela morde o sujeito que a segurava e quebra uma garrafa na cabeça do chefe da quadrilha, iniciando um caos total. Ela é empurrada com força, bate a cabeça e desmaia. Justo nesse momento, a polícia invade o local, alertada por Davey e pelas poucas ligações que conseguiram escapar. O negócio ilegal cai por terras, ou acaba enfrentando suas culpas e se abrem portas para limpar a verdadeira história dos pais de Ziqian e da família Zhan. A operação salva Senvel, mas deixa uma sequela inesperada.
Quando Qianil acorda no hospital, reconhece sua família, Taishu, o Sr. Tang, mas não Shan Junyao. Todas as memórias relacionadas a ele, incluindo sua vida com Tangao, ficam enterradas. É como se o acidente tivesse recortado apenas aquele pedaço de seu coração. Junyao, por outro lado, agora se lembra de tudo. A vida fria de CEO, a queda no mar, os dias na loja, as noites no poço, a ilha dos golfinhos, o anel preso e cada momento que compartilhou com ela. O homem que no início não sabia agradecer por um resgate agora se vê diante da mulher que ama, e que o olha como a um estranho. Ver o vazio nos olhos de Qianil parte o coração de Junyao. Taishu, que conhece toda a história, entende que insistir agora só a confundiria ainda mais. Com uma maturidade dolorosa, promete a Junyao que, se ele cuidar bem de Qianil, ele irá embora sem se interpor. Ele deixa a ilha com o coração apertado, tornando-se aquele tipo de personagem que conquista o carinho de todos justamente por saber quando soltar. Ao mesmo tempo, a verdade sobre a morte dos pais de Zhou, a venda forçada de ações e as manobras sujas de alguns membros do conselho vêm à tona. Junyao, decidido a cortar as injustiças do passado, devolve ações, cede poder e enfrenta a responsabilidade de sua família. A casa da mãe acaba lacrada por investigações, e ele, sem dinheiro nem privilégios imediatos, vive na pele o lado mais vulnerável da vida. É Qianil quem, mais uma vez, lhe oferece teto e comida, embora desta vez ela não sinta por ele o mesmo que antes. Ela o vê como um homem que precisa de ajuda, nada mais. Ele aceita essa distância, mas não perde a fé. Agradece cada prato, cada gesto, cada palavra pequena, convencido de que, mesmo que a memória dela esteja quebrada, o coração de Qianil guarda algum eco. Longe deles, Yuni também faz sua própria jornada. Depois de se quebrar emocionalmente pela perda de Junyao e pelo escândalo público, recebe apoio terapêutico, enfrenta traumas do passado e entende que se agarrar a alguém que já não a ama só a machuca. Com a ajuda de Ziqian, aprende a soltar e a buscar uma vida própria, sem viver de promessas antigas. Com Zhou fora de cena e os planos sujos suspensos, o projeto do hotel muda de rumo. Em vez de destruí-lo para erguer um resort sem alma, decidem aproveitar sua história e sua conexão com o Golfinho Branco para transformá-lo em um destino turístico especial. Taishu, mesmo à distância, ajuda a promovê-lo como um blogueiro e viajante famoso, Dadao, dando ao vilarejo uma publicidade que jamais poderia pagar. Qianil assume oficialmente a direção do hotel junto com o Sr. Tang Shumin. Ela usa tudo o que aprendeu na cidade: atendimento ao cliente, gerenciamento de crises, redes sociais, eventos temáticos. O pequeno hotel que um dia quase foi demolido agora recebe reservas de todos os lados, com pelúcias de golfinho branco na recepção e um ambiente acolhedor que encanta os visitantes. Junyao trabalha lado a lado com eles, já sem terno de CEO, mas como um homem que decidiu recomeçar do zero. A família de Qianil, a princípio, o olha com desconfiança, mas com o tempo vê que sua mudança é real. Ele não é mais o chefe arrogante que chegou querendo derrubar a casa de todos. É o mesmo Tangao que carregava caixas, pintava paredes e se preocupava se Qianil comia direito. Pouco a pouco, embora ela não se lembre exatamente de cada cena, começa a sentir aquela familiaridade estranha que aparece entre um prato e outro, entre uma piada boba e um silêncio compartilhado. Há momentos em que algo em seu peito dispara sem motivo lógico, como se alguma lembrança quisesse aflorar. Em meio à rotina do hotel, Junyao decide que já é hora de parar de viver apenas de remorsos e agir. Ele convida Qianil para um encontro simples pelo vilarejo, um passeio pelo parque, brincadeiras, fotos no balanço e aquelas pequenas coisas que ela adorava quando ele era Tangao, embora agora não saiba disso. Eles compram cartões de desejos, escrevem piadas e promessas, selam alguns com as impressões digitais, como se marcassem o início de uma nova etapa. Em um desses cartões, Qianil anota de brincadeira que todo o dinheiro de Junyao passará a ser dela. Ele ri e assina mesmo assim, feliz por vê-la se divertindo. Outro cartão exige um beijo como pagamento, e os dois acabam se aproximando novamente, já sem o filtro do passado, mas como duas pessoas que se escolhem no presente. Junyao também a leva a uma floresta que apelidaram de Encantada, cenário de várias de suas aventuras anteriores. Ela não se lembra exatamente, mas o lugar a comove. Essa mistura de déjà vu e ternura faz chorar sem entender totalmente. Lá, diante de uma roda gigante, ele a lembra com muita delicadeza de que, certa vez, ela sonhou em subir em uma daquelas com a pessoa que amava. Desta vez, ele a convida a realizar esse desejo com ele. Lá em cima, Qianil pergunta se tudo que ele faz é apenas atuação, mais um papel. Ele responde com fatos, a beija, fala com sinceridade e diz que, aconteça o que acontecer com a memória dela, não pretende soltá-la. Ela, que lutou tanto contra o que sente, começa a se render ao óbvio. Seu coração sempre respondeu a ele, tenha o nome que tiver. Enquanto isso,
o famoso anel continua sendo um símbolo importante. Depois de muitas tentativas, Kianil, furiosa em um de seus rompantes, finalmente consegue tirá-lo do dedo e o lança ao mar, como se assim cortasse todo o laço com o passado. Esse gesto dói, mas também marca um ponto de virada. A partir daí, as decisões já não dependem do destino nem de um objeto, e sim do que os dois escolhem fazer com o que sentem. Mesmo quando os sentimentos entre Kianil e Junhao ficam mais claros, o mundo exterior não fica parado. A mídia, os acionistas, a mãe de Junhao e o passado com Yuni continuam pressionando de todos os lados. Os escândalos por fotos antigas, as críticas à diferença de classe e as responsabilidades empresariais voltam a ameaçar o que eles estão construindo. Em um dos momentos mais tensos, durante um casamento que já não tem o mesmo sentido de antes, um acidente com uma estrutura de decoração que desaba quase termina em tragédia. Kianil se lança para proteger Junhao e Yuni, recebendo os golpes em seu lugar. Todos acabam no hospital, e fica claro para todos quem foi a pessoa que esteve disposta a arriscar tudo, vez após vez. Yuni, ao ver isso, finalmente entende que se agarrar a Junhao só a manteria presa a um amor que já não existe. Ela decide deixá-lo ir de verdade e começa seu próprio caminho de cura, apoiada por Ziqian. A mãe de Junhao, por sua vez, também baixa a guarda. Ver o filho renunciar a ações, enfrentar a justiça pelos erros do passado e escolher ficar em um pequeno hotel de vilarejo a obriga a repensar o que realmente significa sucesso. Pouco a pouco, as coisas se ajeitam. Zhou paga por seus crimes, as ações da empresa são reorganizadas de maneira mais justa, o hotel do vilarejo fica protegido de novas tentativas de demolição e o golfinho branco se torna símbolo oficial do lugar. Meses depois, quando as feridas já cicatrizaram e a vida diária do hotel transcorre entre turistas, risadas, música e pães recém-assados, chega o dia do casamento de Shan Junhao e Ye Qianil. Não há luxos exagerados nem salões de cristal, tudo acontece perto do mar, nesse ambiente que os uniu desde o início. Junhao está nervoso. Pouco antes da cerimônia, percebe que o anel que preparou ficou em outro terno que Davei levou por engano. Ninguém tem uma aliança emprestada e o tempo está correndo. Ainda assim, o casamento começa. Qianil caminha em direção a ele, com o coração tranquilo pela primeira vez em muito tempo. Quando chega até Junhao, sente algo no pé. Ela olha para baixo e encontra, preso entre suas sandálias, o mesmo anel que havia jogado no mar algum tempo atrás. Aquele anel que sobreviveu a quedas, tempestades, acidentes, mal-entendidos e despedidas. Ela o pega, entrega a Junhao e os dois entendem que, por mais voltas que a história desse, sempre acabavam se reencontrando. Ele coloca o anel em seu dedo, desta vez com plena consciência do que significa. Não há promessas vazias nem acordos familiares impostos, apenas a decisão livre de duas pessoas que se escolheram através de perdas, amnésias e segundas chances. Eles se olham com uma paz que antes não tinham e selam sua história com um beijo, cercados por suas famílias, amigos, funcionários do hotel e até alguns hóspedes que já parecem parte da casa. Assim, ao som do mar, com a ideia de que o golfinho branco continua lá fora e a certeza de que o vivido não se apaga mesmo que a memória falhe, se encerra o drama. Uma história em que um CEO frio precisou esquecer tudo para aprender a amar, e uma garota do interior descobriu que seu maior tesouro nunca foi o piano nem o hotel, e sim o amor que nasceu quando decidiu resgatar um desconhecido que estava se afogando no mar. Fim do drama.